ZYD 465, MEC FM, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH 705, MEC AM, 800 kHz, Brasília. Emissoras EBC, Empresa Brasil de Comunicação. MEC FM é a rádio de música clássica do Brasil. Vamos conversar hoje com Samantha Ribeiro. A Samantha que é bacharel em comunicação e tem habilitação de cinema, formada pela UF. Atualmente ela está cursando doutorado no programa de pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade na PUC-Rio. Participou da equipe de implantação da EBC em 2008, atuando com diferentes atividades, e atualmente ela atua na Rádio MEC. Samantha, como é trabalhar numa emissora pública? Pois é, então, essa coisa, né? Eu, na verdade, quando eu fui convidada para integrar a equipe de implantação da EBC, eu tinha um emprego público concursado, o outro, eu trabalhava na Multirio, eu pedi demissão desse emprego público concursado para aceitar o convite de integrar essa equipe de implantação da EBC, justamente por acreditar na importância do projeto, né? Do projeto de comunicação pública que nasceu das conferências de comunicação que deram origem ao projeto da TV Pública e vem para regulamentar, né, o dispositivo constitucional que prevê a complementariedade dos sistemas de comunicação entre público, privado e estatal. A gente tinha o privado e o estatal, mas a comunicação pública não tinha um operador, vamos dizer assim, federal, um ente federal que operasse. Então, a criação da EBC, ela pretendeu-se isso, né, ser um agregador federal do campo da comunicação pública. Então, eu trabalho lá desde então, porque eu acredito nesse projeto, na importância da existência desse campo de comunicação público fortalecido, né, assim, com um ente federal forte, um agregador, um catalisador forte nesse campo. Então, sempre foi muito prazeroso trabalhar lá, sempre foi um desafio muito grande. No início eu era assessora do diretor, fui convidada pelo diretor Leopoldo Nunes, que integrava a equipe do Orlando Senna, ligado à equipe do Ministério da Cultura, na época o Ministério Gilberto Gil. Então a gente tinha uma ideia de trazer a produção independente para dentro da TV Pública, desde lá. Então eu fui convidada pelo Leopoldo para assessorá-lo nessa missão, desde o começo, de ser a porta de entrada da produção independente brasileira na EBC, né? Principalmente na TV pública, né? E sempre trabalhei lá nessa direção. Eu primeiro trabalhei celebrando as coproduções e depois como gerente de licenciamento com aquisição de conteúdo pronto. E essa política de trazer a produção independente para a grade da TV pública, ela foi se ampliando e até em 2015, 2016, nós já tínhamos, em parceria com a Ancine, uma linha de financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual destinada para alimentar a grade das TVs públicas. Isso foi um trabalho construído junto com a EBC, no sentido de democratizar, de regionalizar o acesso aos recursos financeiros para a produção, que há um gargalo, há uma concentração na região sudeste, na verdade nas capitais, Rio e São Paulo, na verdade. No último encontro da Sociedade de Pesquisadores de Cinema, aliás, no penúltimo, uma pesquisadora, se não me engano, do Rio Grande do Norte, mencionou a pesquisa que ela está fazendo, que, na verdade, essa concentração nas capitais dos estados, em algumas ruas das capitais dos estados, que não é toda a capital, a região metropolitana, que absorve a concentração dos recursos. Então,
a ideia sempre foi, através da rede de comunicação pública e da EBC sendo vamos dizer, a catalisadora dessa rede, a gente ampliar a participação da produção independente de uma maneira nacional mesmo, né, na grade. Então, havia essa linha de financiamento que destinava 60 milhões de reais, na verdade eu falei 60 milhões para cada região, mas 60 milhões era o montante total. Então, tinha 12 milhões para a região norte, 12 milhões para a região nordeste, 12 milhões para a região centro-oeste, 12 milhões para a região sul, 12 milhões para a região sudeste, sendo que os 12 milhões da região sudeste obrigatoriamente teriam que ser divididos entre 6 milhões para Rio e São Paulo, 6 milhões para Minas e Espírito Santo. Então, essa lei de financiamento, que ela teve alguns anos de existência, ela realmente conseguiu ampliar muito o acesso aos produtores de fora do eixo Rio-São Paulo ao financiamento de suas produções e ao escoamento, né, dos produtos, né, os produtos passarem na televisão, né, que, enfim, era um projeto completo, assim, que financiava, tinha núcleos de apoio aos produtores locais nas regiões, que podiam tirar suas dúvidas, obter suporte, enfim, de vários níveis, e ao final do processo os produtos eram então encaminhados para as emissoras de comunicação pública que integravam a rede da EBC. Então isso tudo foi se construindo de 2008 até 2015, quando veio o golpe, quando o primeiro ato do Temer foi descaracterizar completamente a lei de criação da EBC, extinguindo o Conselho Curador, que era o conselho composto por membros indicados pela sociedade civil, que se posicionava acima da diretoria colegiada da EBC, então orientando, norteando os diretores na sua atuação de gestão da empresa, e o Temer também extinguiu o mandato do presidente da empresa, que era ele tinha mandato, não era de livre nomeação, podia ser nomeado e desnomeado ao bel prazer do governante, ele tinha que cumprir o mandato, e esse mandato foi desenhado na lei para ser não coincidente com as trocas de mandato do executivo, não coincidente com a disputa eleitoral pela presidência da República, justamente para dar maior estabilidade a essa posição, para não ser mudou o presidente, mudou o presidente da República, muda o presidente da EBC. O Temer, o primeiro ato de governo do Michel Temer foi descaracterizar essa lei, extinguindo o Conselho Curador, extinguindo o mandato do presidente da EBC. A partir daí, houve um processo de desmonte de tudo do projeto que tinha sido construído, né, desde 2008, que se agravou muito no governo Bolsonaro. Aí, a partir do governo, já no Temer, já houve uma desmobilização desse caráter público da empresa, uma desmobilização das instâncias de decisão colegiada, como um conselho, como o comitê de programação, como o comitê editorial do jornalismo, uma série de instâncias internas de decisão colegiada foram abolidas, e o caráter público da EBC foi sendo descaracterizado, e com Bolsonaro houve uma reversão. Ele queria, primeiro ele colocou a EBC no programa de privatização, disse em campanha que ia privatizar, que se não privatizasse ia extinguir, e quando ele viu o que era a EBC, ele percebeu não só que ele não conseguiria fazer isso, como que não era interessante fazer isso, porque a EBC é um conglomerado é uma empresa de comunicação muito grande, a EBC surge a partir da fusão
das estruturas de radiodifusão federais que estavam espalhadas. Então, a Radiobras, que abrigava a NBR, que era o canal governamental, a Rádio Nacional do Rio, de Brasília, do Rio, a AM do Rio, a MFM de Brasília, da Amazônia, do Alto Solimões, e a Rádio Agência, se fundiu com a estrutura da TVE do Rio, que era gerida por uma OS e que também encampava a Rádio MEC. Então, a Rádio MEC, a TVE do Rio, que virou TV Brasil, as rádios Nacional, a Agência Brasil e a Rádio Agência viraram uma coisa só, que é a Empresa Brasil de Comunicação. Esses veículos, eles são muito diversos entre si, eles têm histórias independentes. Essas duas estruturas que se fundiram já eram fusões de estruturas anteriores, então isso desenha uma complexidade muito grande para a gestão da EBC, né? Perdi um pouco. Estava falando sobre como é trabalhar lá, né? Então, assim, a EBC era esse conglomerado muito grande de veículos que foi perdendo seu caráter público com o Temer, e com o Bolsonaro ele percebeu que essa estrutura toda de comunicação poderia ser usada em benefício próprio, como ele fez com toda a estrutura do governo, e passou a aparelhar e censurar e fazer determinações a respeito das narrativas, enfim, foram anos muito difíceis internamente. Então, quando o Bolsonaro foi eleito, eu imediatamente pedi para sair da televisão e fui me abrigar na Rádio MEC. A Rádio MEC, como é um veículo muito de nicho específico, principalmente a FM, que é a que tem mais visibilidade, né? É a primeira rádio do Brasil, a gente vai fazer 100 anos esse ano, estamos preparando as comemorações de 100 anos da Rádio MEC, porque a Rádio MEC nasceu da Rádio Sociedade, que foi a primeira rádio do Brasil, criada em 1923 pelo Roquete Pinto e pelos seus companheiros da Sociedade Brasileira de Ciências, se não me engano, enfim, de cientistas, pesquisadores da época, em 1923, e em 1936 o Roquete Pinto então doou a Rádio Sociedade para o Ministério da Educação, que era, o ministro era Gustavo Capanema, seu chefe de gabinete era o Carlos Drummond de Andrade, tem até uma crônica linda do Carlos Drummond de Andrade contando a história da doação, enfim, muito bonita. Então a Rádio MEC vamos dizer, a gente está comemorando agora o nascimento da comunicação pública lá na Rádio MEC, porque ela já era uma emissora feita por uma sociedade de pessoas interessadas em radiodifusão educativa, sobretudo. Então, toda essa história foi aparelhada para servir de plataforma de propaganda para o governo Bolsonaro. Então, foi muito difícil. Eu tive a sorte de poder me abrigar na Rádio MEC durante esses 4 anos, mas os colegas que permaneceram na televisão e, sobretudo, os colegas jornalistas sofreram as mais bárbaras restrições. Assim, foram censurados, foram ameaçados de demissão, ameaçados de punição administrativa, foram retirados dos setoristas, por exemplo, que cobriam educação há 30 anos, foram obrigados a trabalhar cobrindo agricultura de uma hora para outra, e ele também fundiu os 2 canais de televisão, que eram a NBR e a TV Brasil, fundiu numa programação só, fazendo com que houvesse inserções governamentais de solenidades ou, enfim, discursos do Bolsonaro no meio da programação infantil, dos desenhos animados, enfim. Uma completa deturpação, né? Então, eu consegui me abrigar na Rádio MEC e continuei desenvolvendo um trabalho de qualidade na comunicação pública, mas a imensa maioria dos colegas sofreu as piores
retaliações durante esse período. Para além do aparelhamento, teve o caso também da Karine Costa, que sofreu até abuso dentro da emissora. Exatamente. A Kariane, houve um processo administrativo que quase chegou às vias de fato de demiti-la, né? A Kariane é atualmente a presidente da empresa, nomeada interinamente, e ela foi nomeada interinamente porque ela é representante eleita pelos funcionários para o conselho administrativo da empresa. Então, ela teria, vamos dizer, os critérios para assumir um posto de direção da lei das estatais. A Kariane, por integrar o conselho de administração, ela já havia cumprido esses critérios, vamos dizer assim. Então, ela foi nomeada interinamente, enquanto ainda estão em processo, né, as nomeações que já foram anunciadas pelo Paulo Pimenta dos dirigentes definitivos. Então, foram muitas licenças psiquiátricas de colegas, muitos pedidos de afastamento, muitos pedidos de licença não remunerada, porque as pessoas realmente não suportavam mais trabalhar ali no clima que foi instaurado na EBC. Nós lá na Rádio MEC, porque somos uma rádio de música clássica, enfim, não teve como o governo entrar ali, mas em todo o resto da EBC eles realmente deixaram terra arrasada. De repente ele pediu para colocar mais Wagner, né, que o pessoal deles gosta, né? Pois é, exatamente. Porque eu acho que não chega nesse nível, assim, de cultura. Não sei. A gente continuou conseguindo tocar as orquestras da União Soviética, que são maravilhosas, enfim, sem muita interferência. Enfim, não interferiram porque não tiveram como, porque se tivessem, teriam interferido, sabe? É porque o ouvinte da Rádio MEC é um ouvinte muito atento e muito exigente, assim, na verdade, no sentido de manter a sua programação, porque a rádio é muito antiga, né? Então tem ouvintes, muitas gerações. Você falando assim da EBC, a gente consegue só imaginar a dimensão, né? Porque eu lembro que o Cazé tinha dito também dessa parte que você falou sobre polaridade, sobre diferentes estados receberem verbas igualitárias, mais ou menos igualitárias ali para produzir os seus conteúdos. E também é uma questão de tamanho, realmente, né? A gente não consegue, assim... O próprio Casamento também falou que no Sudeste não é tão consumida a EBC como deveria ser, eu acho. Mas para fora, para o Norte, para o Nordeste, é muito consumida e em locais também que não chegam nem a TV aberta comum, comercial. E a EBC está lá na casa dessas pessoas. Pois é, exatamente. Eu me lembro de receber muito feedback de professores universitários ou professores mesmo de ensino abaixo da universidade que utilizavam a programação da EBC como suporte para suas atividades pedagógicas. A EBC sempre foi um canal aberto, né? Então, quem tem parabólica, quem tem o sinal digital, está na maior parte das plataformas de distribuição de sinal digital, enfim. Mas a programação da TV Brasil sempre foi de maior qualidade do que a programação das emissoras comerciais. Então, ela funcionava como se fosse uma TV a cabo para pessoas que não tinham TV a cabo, por falta de condições financeiras mesmo. Então, assim, a EBC levava produto de qualidade audiovisual para pessoas que só tinham acesso à TV aberta, só tinham acesso aos canais abertos comerciais, tinham acesso também à programação, tem acesso, né, também à programação da TV Brasil. Então era uma alternativa à programação excessivamente comercial das emissoras abertas, né? Porque no cabo você tem um cardápio mais variado de possibilidades de entretenimento, né? Quem só tem TV aberta fica restrito ali ao que as grandes emissoras colocam no ar. E a EBC a TV Brasil, no caso, sempre foi uma alternativa de qualidade a essa programação da TV aberta, justamente. Para isso,
As rádios, é porque a gente fala TV Brasil, TV Brasil, TV Brasil, só se fala da televisão, né? Eu mesma passei a vida pensando só na televisão. Mas agora que eu trabalho há 4 anos no rádio, eu percebo melhor a importância do rádio na estrutura da EBC. Porque nesse aspecto, inclusive, que você levantou, de alcançar, né, o país, a Rádio Nacional do Alto Solimões, por exemplo, é o único veículo de comunicação que chega no Alto Solimões. Tem programa em Ticuna lá, língua indígena. Tem uma parte da programação que é para mandar recado. Olha, de uma localidade para outra. Enfim, fulano vai casar, ou então, enfim, a vacinação vai acontecer, enfim. Então, a gente que fica aqui no Sudeste, que tem acesso a todo e qualquer tipo de comunicação fácil, não tem realmente noção da importância que esses veículos assumem no Brasil profundo, né? Então, assim, a voz do Brasil sempre foi ouvida do Brasil inteiro, né? Embora seja a parte não pública, a parte estatal do serviço que a EBC presta ao governo executivo, é a EBC que leva a voz do Brasil até os rincões do país. É a EBC, que é a gestora da Rádio Nacional, que leva o rádio, a radiocomunicação, no caso do Alto Solimões, em ondas curtas, para a tríplice fronteira, aquela tríplice fronteira super problemática lá da Amazônia. Quem está lá como veículo de comunicação é a Rádio Nacional do Alto Solimões, que é um veículo da EBC. Então, quando as pessoas... mas a EBC é um trambolho que gasta dinheiro e não tem retorno. Não tem retorno como, cara pálida? Porque a gente vai onde o comercial não vai, sabe? A gente oferece um cardápio de qualidade onde só tem porcaria para as pessoas consumirem como entretenimento. Então, essa é a função da EBC, né? A função da EBC não é disputar audiência com as emissoras comerciais. Não é, em absoluto. A função da EBC é mostrar ao Brasil a sua pluralidade de vozes, dar também canal de escoamento para a pluralidade de vozes que compõem a sociedade brasileira, né? A gente entende que com a permanência deste exercício, a audiência que nós queremos se agregará naturalmente, entende? Porque não é nossa missão sair atrás de audiência fazendo programa humorístico preconceituoso, por exemplo, sabe? Não é o que a gente quer chegar no Brasil, ter relevância na sociedade pela qualidade da programação e não disputar audiência usando as mesmas armas da comunicação comercial, né? Então é muito importante que a sociedade entenda que a importância da EBC reside em ela alcançar o que a empreitada comercial não alcança ou alcança de forma insatisfatória, né? A gente pode levar o rádio, por exemplo, a rádio educação, o rádio nasceu educativo porque você pode imaginar num país, enfim, da primeira década do século XX, que tinha muito analfabeto, agora tem menos, mas como que o rádio, que é um veículo falado, que a pessoa não precisa saber ler para aprender, o rádio foi fundamental para a população analfabeta do Brasil se informar, sabe? Então, assim, a função da EBC é essa, levar diversidade, qualidade da programação, qualidade de informação. A rede pública de rádio, por exemplo, a Rádio Agência alimenta de notícias diariamente uma rede de mais de 4.000 rádios comunitárias, universitárias, espalhadas pelo Brasil. As pessoas podem ter acesso a conteúdos quentes, jornalísticos, produzidos no dia, de graça, e podem veicular na sua rádio, lá na Biboquinha, no fundo do estado do Piauí, pode. Se tiver uma rádio lá, eles pegam o conteúdo e veiculam. Essa é a relevância da EBC.
Se isso não é importante, o que seria importante, né, em comunicação? Então, enfim, eu acho que essa questão da pluralidade de voz, da diversidade, tanto na produção quanto no acesso, é de fato a mais importante missão da EBC, que precisa ser levada adiante. Você falou antes do aparelhamento e falando agora do tamanho da EBC, né? Mas como é que a gente pode evitar que ela seja utilizada como uma ferramenta para se autopromover, propagandista, assim, de qualquer governante autocrata? Pois é, isso é um desafio, né? Eu acho assim que agora, nesse momento de retomada, nesse momento de reconstrução, há alguns passos que podem ser tomados. Assim, um é imediatamente retirar as inserções governamentais das grades dos veículos considerados comunicação pública, como a TV Brasil e a Rádio Nacional, por exemplo. Faz sentido, e isso não precisa grandes esforços. Isso basta uma determinação interna ao corpo gestor da própria empresa para dizer, olha, agora não vai passar mais pronunciamento oficial no meio de desenho ou no meio da programação normal do canal, tem 2 canais, tem o canal que era NBR e tem o canal que era TV Brasil, atualmente se chama TV Brasil e TV Brasil Gov, ou TV Brasil 2, não sei, enfim. Então, restringir as emissões governamentais ao canal da TV Brasil Gov e retirar imediatamente. Isso eu não entendi por que o Hélio Doyle ainda não fez isso. Quer dizer, ele ainda nem é o presidente, né? Ele está ainda nomeado como assessor da presidência, desenrolando aspectos burocráticos da nomeação definitiva, mas a Cariane Costa responde pela presidência. Isso já foi dito, falado inúmeras vezes. Enfim, recentemente teve uma interrupção da programação infantil para o pronunciamento do governo Lula, e isso é absolutamente errado, insatisfatório, não deve acontecer. Eu gostaria muito que os atuais dirigentes da EBC se atentassem imediatamente para isso, e isso basta uma decisão de diretoria. Não precisa lei, não precisa Congresso Nacional, não precisa canetada do presidente da República, medida provisória, nada disso. Basta um diretor dizer ao gerente de programação do veículo que não é mais para fazer as inserções governamentais nos veículos públicos. Isso eu considero que é uma medida que já está atrasada. Na atual gestão, gostaria de vê-la implementada o mais rápido possível. Em relação a outras medidas para evitar o aparelhamento ou o uso governamental da parte pública da comunicação, enfim, só para fazer um esclarecimento, a EBC, quando ela foi criada como uma empresa pública que tinha uma diretoria de serviços, e nessa diretoria estava abrigada a NBR, TV Senado, TV Câmara. Não, a TV Senado é do Senado, a TV Câmara é da Câmara, não tem nada a ver com a EBC, são outras estruturas. Mas, enfim, a NBR como um todo ficava abrigada ali a Voz do Brasil também, era que eu estava. A NBR é canal de televisão, a Voz do Brasil, a produção radiofônica, que é um serviço prestado pela EBC, que é uma empresa de comunicação pública, para o governo federal. Quando houve a fusão dessas estruturas todas, uma parte dessas estruturas, elas se dedicavam a fazer comunicação governamental. E elas passaram a integrar a EBC. Então, havia uma diretoria de serviços que abrigou essa parte do serviço de comunicação governamental que a EBC presta ao governo executivo, ao Poder Executivo. No governo Bolsonaro, houve a fusão dos canais, então houve a fusão das estruturas, deixou de haver essa parte. Então, essa separação interna do que é serviço ao Poder Executivo e do que é comunicação pública precisa ser feita também. E isso depende de uma reestruturação interna da empresa que pode ser feita pela própria empresa. Depende, então, de um estudo formal de como vão ser reagrupadas as áreas, de modo a separar a parte pública e a parte governamental, e isso pode ser feito por uma mudança do regimento interno, enfim, um movimento interno da empresa que eu entendo que
a gestão que ainda nem conseguiu assumir, na verdade, porque estamos sobre a interinidade da presidência da Cariani, é um trabalho assim, de primeira hora dessa gestão, no campo da reconstrução da comunicação pública. E, do ponto de vista mais amplo, a gente teria ações fundamentais a serem feitas do ponto de vista da lei que criou a EBC e das suas fontes de financiamento. A Tereza Cruvinel sugeriu no grupo que foi a primeira presidente da EBC, sugeriu no grupo de transição e já em diversas outras falas que ela fez recentemente, que o presidente Lula revogasse com uma medida provisória a lei que o Temer baixou lá, descaracterizando a lei, e que a gente voltasse à estrutura pré-Temer. É uma alternativa. Eu, na minha leitura de pessoa da área da cultura, não política e tal, a minha leitura é que, como isso depende do Congresso Nacional, né, uma medida provisória ela é editada e depois ela tem que ser votada e aprovada pelo Congresso Nacional para virar lei. A EBC foi criada por uma medida provisória em 2007, que foi votada em 2008 e virou lei, e o Temer descaracterizou essa lei com uma medida provisória que depois foi votada e aprovada. Então, a Tereza sugere que o Lula faça uma medida provisória que devolva à EBC a estrutura que ela tinha antes do Temer modificar. É uma alternativa, mas é uma medida provisória que tem que ser assinada pelo presidente da República e tem que ser depois votada e aprovada no Congresso Nacional. O Congresso Nacional acabou de assumir agora, né, recentemente. Então, eu entendo que talvez ainda não seja o momento de se propor este passo, porque o governo precisa ainda compor a sua base no parlamento, né? E então, eu acho que assim que o governo tiver base no parlamento, um passo de evitar o aparelhamento é recompor o caráter público da empresa, recriando o conselho curador, reconfigurando o mandato do presidente, eventualmente fazendo aprimoramentos à lei original, né, antes do Temer. E o outro polo é a questão do financiamento, que é um fundo que é recolhido das empresas de telecomunicação, são bilhões de reais. Este fundo ele é destinado a financiar o Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine. O dinheiro do Fundo Setorial é uma parte deste fundo. A outra parte deste fundo estaria destinada ao financiamento da EBC, independente do orçamento da União. Então, a independência estrutural, administrativa, em relação às oscilações governamentais e a independência financeira em relação ao orçamento da União são fundamentais para blindar, vamos dizer assim, a empresa brasileira de comunicação de futuros aparelhamentos. Então, é um projeto, Matheus, que continua em disputa. Então, é preciso que a sociedade civil, que as pessoas de uma forma geral, compreendam essa complexidade e apoiem a construção desse caminho, nessa direção, da gente conseguir, de fato, fazer essas mudanças legais, estruturais, que precisam ser feitas para que a empresa retome o seu caráter público, né? Agora, junto com isso, a gente tem também uma urgência do governo federal de colocar a comunicação governamental eficientemente e rapidamente no ar, né? Então, há, nesse momento na EBC, claramente, uma preocupação em colocar a comunicação do governo para funcionar. E isso já está acontecendo, e eu acho que é justíssima essa preocupação, porque o governo realmente precisa de uma comunicação eficiente nesse momento, e o projeto da comunicação pública ele precisa ser reconstruído, e isso é muito mais demorado do que colocar a comunicação governamental para andar. Mas então esta parte de reconstruir o projeto da comunicação pública é que demanda o apoio da sociedade civil, a participação de muitos entes, a participação de escolas de comunicação, por exemplo, no sentido de
fortalecer a necessidade, a importância, né, sublinhar a importância de uma estrutura de comunicação que seja de fato pública, que seja gerida pela sociedade, que sirva à sociedade e não ao governo de plantão. Então, acho que é... Qual era a pergunta mesmo? Era evitar o aparelhamento, como evitar... Exatamente, pois é. Então, assim, a comunicação governamental precisa acontecer. Ela é feita dentro da EBC. Então, é necessário que haja a separação entre a estrutura que faz a comunicação governamental e a estrutura de comunicação pública. Isso é um processo interno e tal, administrativo, de desenho institucional, que deve ser feito agora nessa nova gestão. Agora, imediatamente, retirar as inserções de atos do governo do canal que originalmente é a TV Brasil, isso poderia já ter sido feito. Espero que isso seja feito o mais rápido possível. Já falando mais das expectativas futuras, você falou um pouco do Hélio Doyle, sabe falar mais um pouco dele? Você tinha dito antes também que não está tão próximo, mas o que você espera especificamente do novo diretor, novo presidente? Então, eu não conhecia, né, o Hélio Doyle, nunca, porque a minha formação é de cinema, eu sou formada em cinema, eu não sou jornalista, então eu não tenho assim, esse trânsito todo nesse meio jornalístico, mas eu não conheci o Hélio Doyle, mas quando o nome dele surgiu, eu fui pesquisar e encontrei uma empresa de comunicação, de assessoria de comunicação. Ele é sócio de uma empresa de assessoria de comunicação bastante bem estruturada. Eu fiquei muito bem impressionada com o que eu pude ver da empresa de comunicação dele, até com áreas da assessoria de comunicação que eu nem sabia que existiam. Enfim, achei bastante interessante. Ele também tem experiência em gestão pública, que isso é uma coisa fundamental, porque muitos diretores da EBC que vêm exclusivamente do mercado privado, sem intimidade com a coisa pública, têm muita dificuldade na gestão da EBC, porque é muito diferente você gerir uma empresa de comunicação privada e uma empresa de comunicação pública. É muito mais burocrático a empresa pública, ela é mais... Por ser mais burocrático, os processos são mais lentos, isso impacta os planejamentos. Então, a pessoa, assim, numa empresa de comunicação privada, o CEO toma uma decisão hoje, ela é implementada amanhã. Na empresa pública, isso não acontece, tem que passar por diversas instâncias, conselho administrativo, enfim, é tudo mais demorado, isso impacta o planejamento das grades dos veículos e tudo. Então, as pessoas dirigentes que não têm intimidade com a administração pública padecem quando vão dirigir a EBC, e não é o caso do Hélio Doyle. O Hélio Doyle tem na sua trajetória passagem por secretarias de comunicação do governo do Distrito Federal, mesmo secretaria Casa Civil, enfim, ele tem um trânsito na coisa pública que eu acho que o credencia bastante para gerir a empresa. Então, assim, na verdade, a gente tá com a saída a gente ter conseguido não reeleger o Bolsonaro, fez a EBC, todos nós, voltarmos a respirar. A gente não conseguia, era irrespirável o ar na empresa, sabe? Então, nós estamos cheios de expectativa positiva para a reconstrução, cientes de que vai dar um trabalhão, mas nós estamos ali para fazer esse trabalho. Nós fizemos concurso para integrarmos o quadro funcional de uma empresa pública de comunicação para fazer a comunicação pública, para fazer esse trabalho. Então, nós estamos ali para isso e faremos isso. A gente, no governo Bolsonaro, as portas se fecharam para esse projeto e para esse diálogo. Então, nós estamos com muitas expectativas positivas. Agora, a EBC é muito complexa, é muito difícil compreendê-la totalmente e colocá-la em movimento. E ela foi bastante descaracterizada. Então,
as expectativas são as mais positivas possíveis, com a total consciência da trabalheira que vai ser. Vai dar muito trabalho, mas a gente está totalmente disponível, disposto a construir, reconstruir esse projeto, né? Eu acho que é muito importante, assim, o que eu não vi nas falas recentes do Hélio Doyle foi justamente a pressa que nós temos de fazer essa separação entre a comunicação pública e a comunicação governamental, sabe? Isso é uma coisa que eu fiquei um pouco preocupada, porque eu vi uma entrevista, ele dizendo que é muito difícil fazer essa separação, e na verdade não é. Basta mandar o gerente de programação parar de inserir propaganda do governo dentro da grade de um dos canais de televisão e da grade das rádios. É simples como isso, não depende, a primeira ação é essa. Então, assim, na verdade, nossas expectativas são muito positivas, porque nós vivemos anos de muita dificuldade, então nós temos a certeza que saímos dessa época de muitas dificuldades na EBC, que estamos inaugurando um novo momento de reconstrução, mas a gente gostaria de ver um maior empenho, um entendimento mais incisivo da necessidade imediata de separar a comunicação pública da governamental. Assim como é uma necessidade imediata, urgente, ter uma comunicação governamental que funcione, que seja eficiente, que comunique os atos do governo, é igualmente urgente e inadiável a separação dessa estrutura da estrutura da comunicação pública, que precisa ser reconstruída, e essa reconstrução vai demorar mais tempo do que botar uma comunicação governamental eficiente no ar. Então, eu gostaria muito, se eu pudesse falar qualquer coisa para o Hélio Doyle, eu diria isso, sabe? Que é urgente retirar o governo da grade dos veículos. E isso é simples de fazer, não é difícil. Então dá pra ver que as expectativas são melhores do que anteriormente, né? Dá pra ver que muito melhores. Mas melhores. Só queria fazer uma provocação. Não sei se você viu, mas Juscelino Filho, que é um dos ministros atuais do Lula, está envolvido nas comunicações, ele utilizou dinheiro público, né, para interesses, segundo notícias aí de vários portais, utilizou dinheiro público para interesses próprios. Lembrando que o Juscelino Filho, ele não é da base governamental, ele era da União Brasil, então até pouco tempo era rival do Lula, né? Mas por questões políticas ele tá aí no Ministério das Comunicações. Você acha que esse tipo de manobra política, assim, que a gente sabe que existe, não tem como evitar, mas ele pode acabar atrapalhando ali no andamento do bom trabalho na empresa? Então, Matheus, a EBC ela não foi subordinada ao Ministério das Comunicações, né? Ela está subordinada à SECOM, a Secretaria de Comunicação Social. Então, quem é o ente governamental acima da EBC é a SECOM, no caso é o Paulo Pimenta, que é uma pessoa muito próxima ao Lula, enfim, da base do PT e tudo mais. Agora, o primeiro ministro das Comunicações do primeiro mandato do governo Lula foi o Hélio Costa, um jornalista da Globo, não sei se você se lembra, enfim, talvez você não fosse... você é muito jovem, mas assim, eu poderia dizer, de Hélio Costa, esse Raimundo Filho aqui, como é o nome dele? Juscelino Filho. De Hélio Costa a Juscelino Filho, não houve grandes surpresas nos ministérios da comunicação dos governos progressistas. Infelizmente, eu lamento bastante essa posição desde o primeiro... A primeira grande decepção que eu tive no primeiro mandato do governo Lula foi ele ter escolhido o Hélio Costa como ministro das Comunicações. E agora ele também cede o Ministério das Comunicações à União Brasil, numa composição política. Todos nós entendemos, eu não tenho nenhuma ingenuidade o que ele fez foi não submeter a EBC ao Ministério das Comunicações, certo? Então, a EBC
responde ao Paulo Pimenta. Então, quem não pode comprometer o bom funcionamento da EBC é o ministro Paulo Pimenta, nosso companheiro ministro Paulo Pimenta, que também, se eu pudesse falar qualquer coisa para o ministro Paulo Pimenta, eu falaria a mesma coisa sobre as inserções. Exatamente, que precisa imediatamente cessar, separar as estruturas internamente e reconstruir o projeto da comunicação pública. Enfim, em linhas gerais, é isso. Agora, realmente é uma lástima que as comunicações continuem nas mãos de interesses não progressistas. Agora, quem sou eu na fila do pão da leitura da conjuntura política para dizer que Lula está certo ou errado, entende? Então, assim, eu respeito, lamento, desde Hélio Costa eu lamento, há 23 anos que eu lamento, mas há 20 anos, né, que eu fui em 2003, que eu lamento as escolhas dos governos do PT para o Ministério das Comunicações, mas, enfim, para além disso, não ter submetido a EBC ao Ministério em tendo entregado o Ministério para essa composição política, eu considero um sinal positivo que a EBC segue vinculada a um projeto mais progressista, vamos dizer assim. Então, é isso. Assim, eu acho que é importante que o ministro Paulo Pimenta esteja atento para a reconstrução do projeto da EBC e, naturalmente, também para a rápida colocação na rua de uma comunicação governamental eficiente. Nós, lá na EBC, podemos fazer as duas coisas. Aliás, sempre fizemos as duas coisas. Só precisam ser separadas claramente, até para o bem do próprio governo, sabe? Porque você imagina o presidente Lula interromper o desenho da aluna para falar sobre qualquer coisa. Isso não pega bem para o presidente Lula, sabe? Eu acho que o ministro Paulo Pimenta deveria orientar o pessoal da direção da EBC para tirar essas inserções governamentais imediatamente da grade dos veículos públicos. Então, acho que foi muito boa a entrevista. Eu queria só, para fechar, uma questão que me passou pela cabeça agora. Eu sei que você estava trabalhando na Rádio MEC, né, que tem um nicho mais específico de música, mas como é um assunto muito debatido, especialmente lá na Faculdade de Comunicação atualmente, queria saber o que vocês pensam assim, sobre o jeito de comunicar bolsonarista, ou seja, essa máquina de ódio, de fake news, se há esse debate lá dentro para tentar minimizar, porque a gente que é da comunicação, a gente entende que a gente tomou muita porrada dessa comunicação, que não tem regras dele, né? Não tem regras para se comunicar, mas infelizmente é eficiente. Tem algum tipo de proteção contra isso? Ou uma imaginação de proteção? Então, acho que precisa haver uma modernização, né, dos nossos veículos, assim, uma maior. Agora está sendo criada uma superintendência de redes sociais para dar, assim, vamos dizer, uma maior projeção à área de redes sociais da EBC. Eu pessoalmente entendo que a produção de notícias verdadeiras, de notícias não tendenciosas. Por exemplo, a Agência Brasil, que é a nossa agência de notícias na EBC, sempre foi considerada a Reuters do Brasil. É a agência que distribui conteúdo para o Brasil e, quiçá, para o mundo, e sempre foi considerada uma fonte segura de informação, entende? Com o aparelhamento da agência por Bolsonaro, a agência se descredibilizou. Então, é preciso recuperar a credibilidade da Agência Brasil, por exemplo, como emissora de notícias, como fonte segura de emissão de notícias. Isso já está acontecendo. A agência já rapidamente mesmo, retomou seu papel de produtora de notícias. Isso já está acontecendo. Então, porque assim, não adianta, essa coisa de fake news, não adianta você dizer, isso está errado, isso é mentira, enfim.
as pessoas acreditam no que chega lá para elas. E aí você diz que é mentira e a pessoa fala, não é a minha verdade, eu acredito nisso. Então, assim, eu pessoalmente entendo que o combate à fake news, ele pode ser feito por fact-checking, né, que as pessoas contraditam frontalmente uma mentira. Eu acho que a EBC pode ter uma atuação nesse sentido, mas nenhuma atuação nesse sentido. Eu acho que o mais importante do que atuar contraditando as fake news é atuar sendo uma fonte segura de informação, sabe? Fazendo apuração corretamente, fazendo matérias de profundidade e distribuindo gratuitamente esse conteúdo, que é o que a gente faz, né? A gente distribui gratuitamente o conteúdo. Então, basta deixar os jornalistas da casa fazerem jornalismo que a sociedade vai ter de volta fontes noticiosas seguras. E eu acho que a produção de notícia segura, ela é a arma mais poderosa de combate à fake news, aliada a uma atuação de fact-checking pontual, no sentido de desmontar, por exemplo, assim, mamadeira de piroca, kit gay, enfim, essas coisas, esses absurdos, o Lula morreu e é só um clone dele, enfim. Isso eu acho que pontualmente precisa ser implementado, vamos dizer, no jornalismo da empresa. Isso não tem, eu acho, eu não sou jornalista, mas que eu me lembre, não tem essa área de fact-checking. Eu acho que deve estar em gestação essa área de fact-checking, mas eu acho que mais importante do que isso é justamente a retomada da produção de conteúdo, inclusive noticioso, radiofônico, telejornalístico, impresso, de qualidade e seguro. E isso só pode ser feito a partir da independência dos veículos em relação ao governo. O veículo tem que poder criticar o governo. E isso já está acontecendo na Agência Brasil, que é a agência de notícias, né? Assim, as mudanças no telejornalismo são mais lentas, né? Assim, tudo que envolve imagem é mais complexo, mais pesado, mais difícil enfim, eu não posso dizer, mas eu sei que na Agência Brasil já mudou completamente, e na Rádio Agência também, que eu tenho todo dia o boletim, né? A gente repercute na MEC, então a gente recebe no grupo da rádio, vamos dizer, uma pauta diária de assuntos noticiosos que podem ser veiculados pelos locutores da MEC. Então já se vê ali nitidamente uma mudança na orientação editorial, sabe? Assim, então já estamos nesse sentido trabalhando para restabelecer a confiança do cidadão na comunicação, na notícia produzida pela EBC, sabe? Uma das minhas maiores tristezas durante esse período da gestão do governo Bolsonaro foi ver a EBC repercutindo fake news na pandemia, sabe? A Empresa Brasil de Comunicação, essa estrutura gigantesca, que eu estou conversando sobre ela podia ter sido utilizada para informar a população, ela podia não, devia, era obrigação nossa informarmos a população sobre medidas com respaldo científico, para proteger as vidas das pessoas, enfim, fazer campanha maciça para vacinação, enfim. E nós fomos impedidos de fazer isso, né? Foi muito. Acho que você perguntar para qualquer funcionário da EBC sobre esse episódio, assim, eu acho que a maior tristeza de todos nós foi a EBC ter sido impedida de atuar como uma empresa de comunicação pública durante a pandemia, sabe? Então, assim, se você tem uma estrutura de comunicação forte que informa o cidadão de uma maneira correta, confiável, isso é o maior combate à fake news que a gente pode oferecer para a sociedade, sabe? Eu acho que realmente jamais esquecerei esse episódio
triste da EBC não entrando na campanha de vacinação, fazendo matéria sobre cloroquina. Olha, um negócio horroroso, realmente. Foi muito Mas triste. a culpa mais não é de vocês. Eu sei que a culpa não é da EBC em si. Mas foi muito triste para nós não podermos ter assim, uma voz, sabe, ao lado da população, para proteger a população, para, enfim, para levar o conhecimento científico para os rincões, sabe? A gente poderia ter ajudado muito nesse processo, se não fosse essa loucura toda que nós vivemos. Eu acho que tá acabando também o tempo aqui. Samantha, foi ótimo. Muito obrigado. Agora você tá craque de ABC, você já me ouviu falar tanto. Agora tem que estar. Pode escrever um livro. Isso, e nem foi só você, foi o Casé também. Foram as pesquisas que eu tive. Pois é, exatamente. É muito bom. Foi a época que eu trabalhei com o Casé, foi muito boa também. Tem coisa que eu não sabia que você estava me ensinando agora. Mas é isso, pô, obrigado pelo seu tempo. Obrigado, tá? Boa noite aí, boa semana. Tchau, tchau. Tá, tchauzinho, valeu.